No decorrer da minha vida, através de várias experiências pelas quais passei, e testemunhos que ouvi de outras pessoas, tenho percebido a necessidade de cada pessoa ter uma boa noção do nível de proximidade em que se encontra com Deus. Em muitos momentos não notamos, mas temos naturalmente uma sensibilidade para as coisas espirituais que nos permite saber se estamos bem com Deus ou se há algo errado que precisamos corrigir. Isso é como perceber sintomas no nosso corpo físico que nos permite saber que estamos ficando doentes, como dores de cabeça ou sintomas de uma gripe, por exemplo. Temos essa sensibilidade também com relação à nossa condição espiritual. Acredito que essa capacidade nasce da ligação que nosso espírito tem com o próprio Espírito Santo de Deus. Eu costumo chamar esta capacidade de termômetro espiritual. Antes de entrar em detalhes, é importante lembrar que como essa capacidade nasce de nossa ligação espiritual com Deus, sempre ficaremos mais sensíveis se estivermos em espírito, ou seja, em comunhão. Dentro da igreja, estas expressões se referem a quando estamos diligentemente mantendo uma disciplina de oração constante, de leitura frequente da Bíblia, de cântico de louvores e de comunhão com outros irmãos em Cristo. Isto por si só é uma grande lição, que faz uma grande diferença na vida de um cristão e pode transformá-la qualitativamente. Esta rotina diligente de oração, leitura da Bíblia, louvor e comunhão com os irmãos, não é algo para ser feito por pura religiosidade ou mero hábito. Na verdade, podemos comparar que esta rotina espiritual é semelhante à necessidade e prazer que um atleta tem de estar sempre aprimorando seu corpo físico e o mantendo na sua melhor condição. Quando estamos sempre em oração e louvor, estamos movimentando o mundo espiritual a nosso favor e mantendo o canal aberto para que Deus também se comunique conosco no que for necessário, de diversas formas. Quando lemos a Bíblia com frequência, também damos mais oportunidades de ouvir Deus se revelar a nós e, além de tudo, ficamos mais vacinados contra enganos que o inimigo possa querer implantar na nossa mente ao esquecermos o que Deus nos ensina. E quando estamos em comunhão com nossos irmãos, em paz e união, Deus se agrada e também aproveita a oportunidade de fazer com que a bênção enviada para um dos irmãos edifique a fé e a vida dos demais. Muito bem. A partir do momento em que nos atentamos à nossa sensibilidade para as coisas espirituais, podemos usar esse verdadeiro termômetro espiritual de uma maneira muito prática. Eu aprendi a usar este termômetro medindo 3 referências simples: o amor, a paz e a alegria. Ponto 1. O amor. Sem dúvidas, de todas as 3 referências que eu mencionei, a mais importante é o amor. Os 2 maiores mandamentos são: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E, se analisarmos bem, esse é um conceito bem enfatizado ao longo da Bíblia inteira. O amor também compõe o fruto do Espírito que é explicado por Paulo em Gálatas capítulo 5 versículo 22. Por isto, o meu entendimento é que o amor não é uma qualidade que se desenvolve bem sem que a pessoa tenha um bom relacionamento com Deus. Ele é quem nos inspira e nos ensina a amar. Algumas pessoas podem dizer que, mesmo sem acreditar em Deus ou pensar muito nele, possuem uma grande capacidade de amar. Isto aparentemente parece acontecer em alguns casos, mas, se observarmos bem tais pessoas, muitas delas são boas em amar ao próximo, mas não sabem amar a si mesmas ou, então, são boas em amar a Deus e não em amar seu próximo ou, então, são boas em amar a si mesmas e ao seu próximo, porém não em amar a Deus. Somente com um relacionamento saudável com Deus, aprendemos gradualmente a amar na medida certa nosso próximo tal como a nós mesmos, e a Deus acima de todas as coisas. Também existem casos em que nós, muitas vezes, dizemos estar cheios de amor, mas este nosso amor não está à altura do padrão bíblico. Por vezes, temos um amor egoísta, invejoso, impaciente, superficial, artificial. Porém, quando lemos o texto de 1 Coríntios capítulo 13 versículo 1 a 8, percebemos que o amor que Deus nos ensina é muito mais perfeito do que isso. Portanto, se estivermos sempre atentos à qualidade e abundância do amor que praticamos no nosso dia a dia,
seremos capazes de facilmente perceber se estamos nos aproximando mais de Deus ou se, de alguma forma, estamos nos distanciando de sua vontade e presença. Ponto 2. A paz. A paz de Deus excede todo entendimento. Isto significa que, independente da lógica humana, Deus nos garante a sua paz. Essa paz vem da segurança que temos em saber que Deus está conosco, zelando por nós, independente de qualquer circunstância. É a paz no meio da tempestade, porque acima de tudo, Deus tem o controle sobre a tempestade. Nós amamos a Deus e, portanto, estamos dispostos a sofrer para fazer a sua vontade, mas temos sempre a confiança de que, antes de qualquer coisa, Deus pagou um alto preço entregando Cristo na cruz do Calvário para que fôssemos salvos. E se Deus fez tal ato extremo de amor, mesmo que não mereçamos, sabemos que Ele nos valoriza o suficiente para sempre nos guardar e nos proteger. Por diversas vezes na Bíblia, Deus prometeu: não te deixarei e não te desampararei. Deus não muda, de maneira que suas promessas são eternas e continuam em vigor. Esta é a nossa maior segurança. Quando falta paz em nós, é porque desconhecemos ou esquecemos a palavra e as promessas de Deus, nosso Pai. Quando Deus nos diz que não devemos andar ansiosos pelo dia do amanhã, é porque Ele mesmo é quem estará provendo aquilo que necessitamos a cada dia. Então, se nos consumirmos em ansiedade pelo futuro e deixarmos de agir como convém no presente, estaremos apenas usurpando a incumbência que seria de Deus, trocando o cuidado perfeito de Deus pelo nosso cuidado humano, falho incompleto. A solução para isto é fazer como Paulo nos orienta, nos momentos de dúvida ou de turbulência, entregar nossas petições diante de Deus e confiar nele. Fazer aquilo que está ao alcance de nossa capacidade e que está de acordo com a vontade de Deus, e estarmos dispostos a sofrer tudo o que for necessário até ver a salvação de Deus. A partir disto, de fé em fé, estaremos cada vez mais firmes na presença de Deus e os testemunhos e experiências que adquirirmos irão servir para edificar nossa fé e conhecimento de Deus. Ponto 3. Alegria. Igualmente, a alegria que temos em Deus é um sinal da confiança que mantemos nele e da profundidade com que tenhamos o conhecido mais intimamente. A Bíblia fala que existe a alegria da salvação, ou seja, que a nossa própria salvação em Cristo produz em nós alegria. A Bíblia também fala em gozo do Espírito, isto é, alegria no Espírito, que é o que permite que o ser humano mantenha sua alegria independente das condições adversas. Mesmo que nem sempre estaremos vivendo no mundo situações felizes que nos permitam nos alegrar facilmente, com base na confiança que temos em Deus, sabemos que Ele zela por nós e que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Por isto, se nos sentimos consumidos pela angústia ou pela tristeza, e não sentimos esta alegria no espírito, podemos saber que algo está errado. É importante explicar, no entanto, que nem sempre isto significa que a pessoa está em pecado. Jó, por exemplo, passou por momentos de intensa tristeza sem ter pecado. Jesus chorou antes de ressuscitar Lázaro. Então podemos dizer que várias situações da vida irão nos proporcionar dor e trazer tristezas. Mas nestas situações, tal como o salmista fazia, devemos nos lançar na presença de Deus e clamar para que Ele renove nossas forças. Devemos nos apegar a Deus mais do que nunca nestes momentos para que não nos conformemos com uma situação de tristeza que acabe se tornando em frieza espiritual. Concluindo, com certeza, existem muitas outras referências que podemos ter para compreender a qualidade de nosso próprio relacionamento com Deus. As referências que citei neste vídeo sobre o amor, a paz e a alegria são aquelas que eu pessoalmente, de acordo com a Bíblia, pude usar no meu dia a dia com maior facilidade para me autoexaminar e evitar cair em uma situação de frieza ou morte espiritual. Espero que o Espírito Santo de Deus fale abundantemente nos corações de todos aqueles que acompanharam este vídeo. Amém. Fiquem com Deus.